A gente também, hoje, nós cordelistas principalmente, a gente foi uma luta muito grande, inclusive até hoje, e ela está voltando aí, ela sabe disso, o professor também sabe. Hoje o cordel, ele é tese, ele faz parte das faculdades, universidades. Hoje muitos que se formam, eu fui homenageado na faculdade UVA em Orobó. E lá na UVA, um dos assuntos que as alunas fizeram foi fazer a homenagem à minha pessoa, e eles fizeram dentro da literatura do cordel. Ou seja, hoje a literatura do cordel, ela já chegou na faculdade, já chegou na universidade. Então, isso é muito importante. Ou seja, esse preconceito momentâneo que se havia antes, já está sendo quebrado às guerras. Exatamente, muito bem. E hoje a literatura, né, traz até, como você estava mostrando ali, a história de Canudos, a história mostrada de uma forma gostosa de ler. Não é? A gente vai aprender a história, a gente aprende a ler, a escrever de uma forma bem gostosa, bem nordestina. Verdade. Por exemplo, o camarada passou 40 dias na escola, 40 dias. João Paraibano, que é um dos poetas populares que eu admiro, gosto muito. João Paraibano, ele passou 40 dias na escola, deixou porque foi tocar viola e cantar. Então, João Paraibano, isso é feito de improviso, isso é bonito, eu acho bonito. Veja, quando chove no sertão, cai a chuva, a água rola. Um sapo vomita espuma, onde um boi pisa se atola, e a fartura esconde o saco, que a fome pedia esmola. Veja, isso é feito de improviso, isso ele fez de improviso. Então veja como é a poesia nordestina, é linda. Eu ia falar sobre a questão da vida LGBT no cordel, que eu já li muito sobre duas mulheres que se relacionavam, sobre homens e tudo mais, e queria perguntar se tem algum tipo de preconceito em questão a isso no cordel, se existe ou não. Como eu falei, hoje, com esses temas a gente aborda mais, falando muito nesse tema, a gente faz, pelo menos, por exemplo, se eu for fazer essa criação, falando desse preconceito que se existe entre a classe e o mundo, eu já vou falar de uma forma que valorize as pessoas que estão vivendo este momento. Porque tem muitos poetas, inclusive ainda, que faz aquela crítica desnecessária. Então eu prefiro agregar os valores. Se eu estou aqui hoje, é porque o professor me acolheu, ele está agregando valores, ele está agregando conhecimento. Então o mundo ele precisa muito disso. Se você não tiver uma chance de agregar valores, mesmo dentro da sua casa, se você não for acolhido, se eu for os meus cordéis, você vai ver muitos dos meus cordéis, você não vai ver essa questão do preconceito. Possa ser que eu fale do preconceito, mas aí vai ser uma coisa que vai levantar a autoestima do ser humano. Quando eu lia muito, tem uma parte na literatura, né, no ensino médio, que a gente fala muito em literatura, que é o eu lírico, né, o eu lírico e tal, né? E antes, os poetas de antes, eles valorizavam muito a natureza, né? Como, por exemplo, o cara falando dele estava no cárcere, aí ele chegava e ele fazia, ele disse: minha terra tem moteiras, onde canta o sabiá, as aves que aqui gorjeiam, não gorjeiam no mar. Ou seja, ele estava na prisão, mas ele mesmo na prisão, ele não crucificou ninguém, mas ele disse: eu estou aqui. Então, as aves que aqui gorjeiam,